E aí, de novo, me vi naquele dilema de qual seria esse próximo passo, se eu poderia ir, por exemplo, uma empresa, ser um RealGov, né, ser um cara de um lobby, que é uma palavra um pouco pejorativa aqui no Brasil, mas enfim, nos Estados Unidos é algo completamente Normal. comum, mas poderia ser um relações institucionais de alguma empresa tradicional. Defender os interesses, né? Exatamente, acompanhar as pautas, enfim, as regulações que podem afetar aquele mercado. Só que essa conversa com o Henrique foi muito boa. E eu identifiquei junto com ele que eles não tinham, a BP não tinha uma área referente a isso. E é uma empresa, como a gente está vendo atualmente, muito visada nesse sentido, né? Então você tem que ter bons contatos, você tem que ter acesso a deputados, a senadores, não para pedir nada ilícito, pelo contrário, mas para se proteger. Para garantir os direitos naturais. Exatamente. Direitos de propriedade, liberdade de imprensa. Exatamente. Fazer essa ponte também com a imprensa, né, com veículos de comunicação, que a BP também tem uma relação, por parte deles, principalmente muitas vezes conflituosa, que taxam de várias coisas, até muitas vezes por desconhecimento, algumas vezes por má fé, mas você tem que ter uma área ali que faça esse meio de campo. E aí ele também identificou, né, que era uma necessidade, que ele ia precisar de alguém com uma certa experiência e conhecimento dessa turma para fazer esse trabalho. E aí eu fui para Brasil Paralelo para montar justamente essa área de relações institucionais. Isso vai fazer agora 1 ano e meio, mais ou menos. Então eu fui para lá mais ou menos em maio do ano passado. E assim, uma experiência espetacular, assim. Empresa que realmente tem uma cultura muito forte, né? Existe uma missão, eu brinco até que quando você começa a conhecer mais a história, né, toda a trajetória da empresa, o que a gente aprende? A Brasil Paralelo, ela nasceu de uma missão. Então, entrando agora um pouquinho na história da ABP, né? 2016, todo aquele movimento político explodindo no Brasil. Sim. Fora Dilma, manifestações, né? Começou em 2013, mas em 2016 a gente teve aquele auge das manifestações. Os 3 fundadores, o Henrique, o Lucas e o Felipe Valerim, eles são de Porto Alegre. Então eles participavam daqueles movimentos, das manifestações todas lá no Sul. Mas eles viam o seguinte, olha, ok, fora Dilma, beleza, uma pauta válida, mas não é esse o problema. Exatamente. Não é isso que vai resolver o problema do Brasil. Existe algo muito maior em termos de cultura, de valores, de referências históricas, que é daí que vem a situação que a gente está vivendo. Você pode trocar Dilma, vai botar o Temer, vai melhorar e tal, mas no longo prazo existe o mesmo. Esse problema não vai ser resolvido se a gente não atacar essa essência do problema do Brasil. Aliás, já dizia o Zé Dirceu, né, que você estar na presidência não significa que você conquistou o poder. Né? Nós vamos tomar o poder, o que não significa ganhar as eleições. Ganhar as eleições, exatamente. E aí eles começaram, eram caras que estudavam muito, liam, tinham... Eles mesmos falam, a gente era nerd ali de ficar interessado por ciência política, todas essas teorias, e eles começaram a fazer... Primeiro eles fizeram uma palestra para essa elite de Porto Alegre, os organizadores dessas manifestações, o pessoal que alugava o caminhão de som, essa coisa toda. Falaram, olha gente, tudo bem, mas tem esse problema aqui, né? E o pessoal gostou muito da palestra. Falou, pô, isso aqui faz sentido. Também por falta de conhecimento, né? Tomaram aquele choque de realidade. Aquele choque de realidade. Falei, porra, despertaram para todo esse universo de conhecimento. E aí, não, vamos fazer uma outra palestra que a gente vai chamar mais gente. Aí na semana seguinte, mais gente. Quando viram, tinha já uma palestra para, sei lá, 100 pessoas. E todo mundo muito empolgado com aquilo, né? Falando, olha, vocês têm que levar essa mensagem para mais pessoas, vocês têm que criar uma ONG, um movimento, um partido. Apareciam várias ideias incentivando aquela mensagem ser passada para mais gente no Brasil todo. E eles sempre falavam, cara, mas não é isso, não vai ser uma ONG, não vai ser um partido, eu não quero entrar pra política. Isso era 2016, exatamente? 2016, exatamente. E aí alguém teve o que falou, não, cara, isso aqui é uma empresa. Vocês estão criando um conteúdo que tem uma demanda
reprimida para esse tipo de conteúdo, as pessoas não estão tendo acesso. Todo mundo que vê isso fica empolgado, tem vontade de apoiar, de botar dinheiro nisso. Ou seja, faça um produto. E aí vai estar a longevidade do projeto. Perfeito. Que é o capitalismo, que é a melhor forma de você Se sustentar. se sustentar é pelas próprias pernas, Sim. não depender de ninguém. Então você, não, vou achar aqui um figurão que vai ser o doador disso daqui, ok. Amanhã ele muda de ideia, ou ele tem qualquer problema, acabou o projeto. Perfeito. Ou vou depender do governo, mudou o governo. Aí, primeiro, você não tem independência, de editorial, inclusive, principalmente, né? E de se sustentar no longo prazo. E aí falou, cara, então tá bom, vamos fazer aqui um primeiro produto. E aí eles criaram o Congresso Brasil Paralelo, que era para ser um evento virtual, congresso virtual, com várias entrevistas na sequência. Eu lembro disso. E aí começaram a chamar novamente a direita da época. Então quem é que tá lá? Joyce Hasselman, tem o Felipe Moura Brasil, tem o Olavo, tem o Luiz Felipe. Então muitas pessoas, tem até o Gilmar Mendes, né, como representante ali do judiciário. E o interessante foi o seguinte, tem o Pondé, eles começaram a fazer os convites e sempre... Alguns ali, né, morreram no meio de caminho, desse mudaram. termo direita, né? Eles começaram a fazer os convites e a galera começou a aceitar. Todo mundo começou a aceitar. Porque era muito bem feito, tinha uma estética artística desde o início muito bem cuidada, que até hoje acho que é uma marca da empresa, né? E as pessoas, pô, isso aqui parece interessante, vou atender. E aí quando eles viram, tinham muito material. Falou, cara, se eu for fazer um congresso, como era a ideia inicial, colocar toda a entrevista na íntegra, pô, vai demorar 2 dias de conteúdo, não vai dar certo. Aí, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse pedaço aqui dessa entrevista, a gente junta com esse outro, aí a gente bota uma sonora aqui no meio. Quando eles viram, virou um documentário. Sem querer. Pronto. Mas era um pessoal ligado a cinema ou Nada. Nada? Zero? Nada. O Henrique acho que é técnico em eletrônica. O Lucas acho que fazia administração. O Valerim, que era o cara mais artístico, tinha banda e tal, mas assim... Mas muito distante. Baixaram o programa na internet de edição e pegaram o tutorial e foram na raça fazendo. Né? Não tinham grana? Pegaram Eles tinham financiamento no início? Nada? Fizeram uma dívida de 13 mil reais pra começar. Tá. Pô, legal. Aliás, eles tinham... Acho que juntaram a grana, tinha 13 mil reais de reserva ali. E quando terminaram esse projeto todo, esse primeiro produto, a dívida estava nos 100 mil. Pegaram empréstimo. Mais empréstimo. Faziam um contrato lá de mútuo com alguns desses empresários que apostaram neles. Lançaram o documentário no final de dezembro de 2016. No mês de dezembro. No dia do lançamento, eles não tinham muita ideia ainda de como ia cobrar, como é que ia ser o modelo. Falaram, não, vamos lançar isso aqui de graça no YouTube. E aí a gente vende a entrevista inteira para quem quiser pagar. O cara, para ver o documentário, o material estendido, né? A íntegra das entrevistas, ele tem que pagar. Em 15 dias, faturou 1.300.000 desse material. Caramba.